Eu iniciei uma série de mensagens na carta que Paulo escreve a Tito. Você que esteve aqui, você pôde acompanhar comigo essa reflexão. E hoje nós vamos dar continuidade nesse texto. E eu disse semana passada que o caldo ia engrossar, Messias. Capítulo 2, o caldo ia engrossar, e no final a gente vai roer osso. Mas vamos ficar com a parte que nos cabe hoje. E eu fiquei muito feliz, de verdade, em poder, tanto no culto pela manhã quanto no culto à noite, ter um feedback dos irmãos de como essa mensagem foi impactante nos corações. Se você esteve aqui domingo passado, em alguns dos períodos, talvez você tenha ouvido. E eu espero que ela tenha sido, de alguma forma, provocativa ao seu coração. Porque eu acredito que a mensagem ela tem que ser também provocativa, ela tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Ela tem que fazer a gente refletir um pouco sobre a nossa vida, olhar um pouco o panorama da nossa vida ao redor. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Novo Testamento, na epístola que Paulo escreve a Tito. Nós vamos ler o capítulo de número 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, tem uma visitante hoje aí, né? Trouxe aí a Geise, trouxe, né? Que bênção, muito bom. Que o Senhor abençoe vocês. As duas são sua filha? Filha do pai. É verdade. Que estava lá no culto, né? Que bênção. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Feliz de... Sua irmã. Que bênção. Muito bom. Sintam-se à vontade em nome de Jesus. Depois ela vai dividir o chocolate que ela ganhou com vocês que são visitantes. Mas mais que isso, vocês têm um presente também, tá bom? No final do culto tem uma mesa ali. O pessoal vai dar um presente para vocês que nos visitam essa noite. Só o Giovanni que não vai ganhar mais presente. Já todo culto ele acha que é visitante, já não está dando mais não, né? Que bênção. Carta que Paulo escreve a Tito, capítulo de número 2. Meus irmãos, vamos fazer a leitura do capítulo de número 2 de Tito? Diz assim: mas, quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com toda a sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais novas a amar o marido e os filhos, e viver com sabedoria e pureza, e trabalhar no lar. A fazer o bem e ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo na prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer ao nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer o seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, pois a graça de Deus revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que ela venha falar aos nossos corações, nos conduzir, nos direcionar, nos capacitar, nos moldar,
Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas conduza-nos no teu querer, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, semana passada eu estava falando sobre a carta de Tito. Eu trouxe um panorama do contexto ao qual Tito estava inserido na ilha de Creta. E lá os cretenses, eles tinham costumes e hábitos e eram conhecidos por ser um povo mentiroso, um povo traiçoeiro, mercenário. Eles tinham como Deus, Zeus, um Deus enganador, mentiroso e que era adúltero. A consequência, a gente acaba se parecendo com aquilo que a gente adora. Então, o povo de Creta não estava valorizando o casamento, não estava vivendo uma vida digna e eram extremamente mentirosos, ao ponto de existir um termo grego que chama cretizo, que se referia a um mentiroso. Para você ter noção de onde foi instituída uma igreja, num lugar, em uma ilha, aonde os costumes e os hábitos eram totalmente distantes da vontade de Deus. E o interessante é isso para a gente pensar. Deus quer levar a sua palavra nos lugares mais esquisitos desse mundo. Deus quer levar a sua palavra para as pessoas mais distantes dele, porque Deus ama a todos. E aí a gente foi ver que a carta que o Paulo deixa para o Tito foi para falar para o Tito: instrua e levante líderes para a igreja. O interessante é que, apesar de eles estarem em uma sociedade totalmente corrompida e caída, o foco de Paulo a Tito é a igreja. Eu não estou me importando com a liderança do mundo. Quem tem que estar com integridade, quem tem que estar com bons exemplos é a liderança da igreja. E é isso que ele diz. Ele diz que aquele que lidera a igreja deve liderar a sua própria casa. Ele vai dizer que não pode ser briguento. Ele vai dizer que você tem que ser uma pessoa de exemplo e dedicada à doutrina. E depois ele vai falar que existem falsos mestres, pessoas que querem fazer com que a igreja tenha costumes judaizantes e com os seus ensinos corrompem famílias inteiras. E é dentro desse contexto que termina o capítulo 1 e a gente entra nesse capítulo 2. Porque você vai ver que ele começa no versículo 1, mas quanto a você. Por que ele vai falar mas quanto a você? Porque ele está falando dos falsos mestres, que não devem ser ouvidos, devem ser calados, esses homens que estão corrompendo pessoas e desviando. Mas e você, Tito? Quanto a você, você deve que as suas palavras reflitam um ensino verdadeiro. E como que a gente vai enxergar um ensino verdadeiro? Irmão, a gente só vai enxergar verdade. E é esse o contexto do capítulo 2. O Paulo vai dizer para o Tito: Tito, mais do que palavras, o ensino verdadeiro, a prática de vida verdadeira, ela é refletida no exemplo que damos para as pessoas. Não adianta. Outro dia eu estava vídeos de internet, e aí esses memes, essas coisas, essas sátiras, e tinha uma nutricionista, mas ela estava bem obesa, e a sátira era essa: como que essa nutricionista está querendo orientar sobre isso? Como que um médico vai dizer não fume, e quando você sai do consultório ele está lá no estacionamento fumando? São coisas que não batem. É aquela história. A gente aprende mais pelo exemplo do que pela palavra. Se você é um pai, se você é uma mãe, e você diz para o seu filho: olha filho, você não deve mentir, você não deve fazer fofoca, mas na mesa do café da manhã, como você faz fofoca? O que o seu filho vai aprender? O que você diz não faça ou o que você faz? Essa é a realidade da vida. E o Paulo, ele é bem enfático. E como eu disse, no capítulo 1, o Paulo ele havia dito anteriormente que os ensinos dos falsos mestres haviam corrompido famílias inteiras. E o resultado, o que era? O resultado eram pessoas cheias de religiosidade, porque era o que os falsos mestres ensinavam. Os falsos mestres falavam: não toque, não beba, não faça, guarde os dias, os rituais são desse jeito. Então era ritual e ritual e ritual, só que a vida prática pouco importa. Irmãos, isso é uma coisa pessoal minha, e é uma visão que eu tenho também. Eu acredito que o evangelho, o cristianismo, ele é uma religião que não se molda ao nosso querer. Porque um Deus que se molda ao meu querer, não é um Deus poderoso. O meu Deus, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não se molda ao que eu quero. Ninguém pode chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu quero a pessoa amada em 7 dias. Ele não vai fazer isso. Porque de repente a sua pessoa amada é pessoa amada de outra pessoa, é um casado. Deus não vai derrubar o encarregado da sua empresa para você pegar o lugar dele. Sabe por quê? Porque Deus não se molda aos nossos querer. Um Deus que se molda ao meu querer é um Deus pequeno. Eu sou maior que esse Deus, porque se eu pago algo para esse Deus fazer o que eu quero, esse é um pau mandado. Amém?
O meu Deus não é um pau mandado. O meu Deus, Ele é poderoso. E eu posso chegar diante dele e dizer: ai Senhor, mas eu quero, eu amo tanto aquela menina. Ele vai olhar para mim e vai falar assim: mas tu é um homem casado, vai, se arrependa dos seus pecados, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, converta teu coração. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não se molda ao nosso querer, à nossa vontade, porque Ele é poderoso. Isso é uma das coisas que me atrai em Deus. Quando eu olho para algumas religiões que você tem que fazer algum tipo de ritual para obter aquilo que você quer, parece que eu estou pagando para ter aquilo que eu quero. Já reparou nisso? Faça tal coisa e você ganhará. Faça tal patuá e você ganhará. Faça tal trabalho e você ganhará. Então, quer dizer, então parece que eu estou comprando o serviço de um Deus, quando na verdade o Deus Todo-Poderoso eu não compro, eu não moldo, Ele vai me confrontar. Irmão, você vai chegar diante de Deus e não adianta você querer ter uma consulta com Deus sem primeiro passar pelo pedágio do arrependimento, irmão. Deus, Ele não tem medo de olhar para você e dizer: olha, arrependa-se dos seus pecados. E era o que acontecia com o povo, os cretenses, um povo cheio de ritos, cheio de formalidades, cheio de costumes, mas com uma vida prática pecaminosa, costumes mundanos. Não adianta eu dizer: olha, tem que sacrificar desse jeito, tem que usar tal roupa, tem que fazer isso, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, e colocar um monte de rituais, lave a mão, e faça isso, e faça a circuncisão, quando na verdade você desacredita do casamento, quando na verdade você é um briguento, quando na verdade não há transformação interior, a sua vida ainda está atolada no pecado. Deus te muda de dentro para fora. Deus não é, olha irmão, a conversão não é um reboco de Deus para dar uma melhoradinha em você. Você quer dar uma melhoradinha em você? Vai lá cortar o cabelo com o Giovanni, vai lá dar um tapa no visual lá com a Geise, pede para Dani fazer uma maquiagem em você, né? Vai na estética agora que a Andressa está trabalhando, você vai conseguir dar um tapinha nesse reboco de fora, porque Deus não mexe com reboco, Deus molda estrutura. Deus molda estrutura, irmão. Deus mexe com o alicerce da vida. Não é verdade, irmão? E aí, esses falsos mestres estavam fazendo com que as pessoas tivessem práticas de vida distantes daquilo que era a prática do Evangelho, por causa de falsos ensinos. Pode reparar, quem foca muito em ritual, quem foca muito em coisas externas, às vezes tem coisas internas ocultas. Porque não faça, não toque, não beba, não mexa, mas aqui dentro está distante da verdade da palavra. Então o Paulo, ele vai ser bem enfático, e ele vai dizer para os irmãos de Creta, ele vai dizer para os cretenses, que a família ideal, e ele vai agora tocar no seio da família, porque se a gente vai ver o capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer que os falsos ensinos estavam corrompendo famílias inteiras, e por causa dos maus exemplos dessas famílias, o evangelho estava caindo em descrédito. Vai falar assim: agora você é do caminho, porque era desse jeito que era conhecido o evangelho no começo, o caminho. Então você é do caminho, você é da religião do Nazareno lá, do Jesus, mas as suas práticas são iguais às minhas. Mas o que essa religião está trazendo de benefício para a sua vida, sendo que você está vivendo igual a mim, ou às vezes até pior? Agora a diferença é que você só diz que é de Cristo, mas a sua vida continua igual à nossa. Isso não é atrativo, isso não chama ninguém. Paulo, ele vai dizer que a família ideal deve ser um exemplo, com homens e mulheres maduros, que são exemplo inspirador para quem está à sua volta. Irmãos, quando a gente vai ler o capítulo 2 de Tito, a gente vai ver a arte da expiação. Mais do que eu falo, o que eu vivo inspira pessoas. Por isso, deve haver integridade nas nossas ações. E a gente vai percebendo que Paulo, ele vai principalmente direcionando as pessoas mais maduras a serem exemplos para as mais novas, para a liderança ser exemplo para os liderados. Eu quero perguntar para você: que tipo de exemplo você tem sido, primeiramente, para a sua casa? Que tipo de exemplo e que admiração as pessoas têm em você? Nós falamos do alto índice de divórcios que existe no mundo. Às vezes, se a gente pergunta para um jovem, para um adolescente, se ele vai casar, a maioria dos jovens e adolescentes diz: eu casar? Estou fora. Eu não vou nem fazer essa enquete aqui. Mas a maioria dos jovens não pensa nem em casar. Me desculpe, irmão, a culpa é o casamento que você reflete para o seu filho. Infelizmente. É duro, mas é uma verdade.
Será que você ama a sua esposa ao ponto da sua filha dizer: poxa, eu quero encontrar um cara que cuide de mim igual meu pai cuida da minha mãe? Eu quero ser mulher troféu. Não é? Ou você é casado com um banana, que eu diz: ó, seu pai, não faz nada, só sai, não conversa, que não sei o que, é um ignorante. Que tipo de esposa ou de postura de líder você tem transmitido para os teus filhos, ao ponto dele respeitar mulheres como se fossem suas irmãs? É a vida. A vida é uma grande expiação, e os exemplos falam mais do que as palavras. Concorda comigo? E aí o Paulo, ele vai falar, primeiramente, e tem que começar com nós mesmos, que nós aguenta o tranco. Paulo vai falar com os homens. Vai logo já dar na finta dos homens mais velhos. Ele vai dizer aos mais velhos. Ele não está dizendo necessariamente aos idosos. Ele está falando aos homens mais velhos. E ele vai dizer do versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, ó, o versículo 2, apenas o versículo 2, ele vai dizer assim, ó: homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter a fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Olha as 5 coisas que o Paulo fala para os homens mais velhos da igreja. Primeiro, domínio próprio. Em algumas traduções ele vai colocar a gente vai ver a palavra sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio é quem não é dado ao descontrole. Porque o descontrole, ele pode ser levado de várias formas. Porque a sobriedade não está só na bebida. A sobriedade está quando há excesso de raiva. Conhece gente que quando fica nervoso, aquele caso recente, é que as tragédias se renovam a cada manhã, que a gente vai esquecendo. Mas lembra desse ano, daquele jogador, acho que era de basquete, que esmurrou a namorada no elevador? Vocês lembram desse caso? O atleta pegou, perdi o controle. Aí teve um caso também de um crente que desceu a porrada na esposa no elevador também, e depois a esposa vai lá na rede social e fala assim: a culpa foi minha, é que eu falei coisas que ele não gostava, ele é sem paciência, e eu sou a culpada de apanhar. Sabe, domínio próprio, sobriedade, é você ter a capacidade de encarar a vida do jeito que ela é, sem se descontrolar, sem perder o controle. O álcool não pode ser uma alternativa para você não encarar as responsabilidades da vida. Às vezes nós vamos ter que sentar e ter conversas que nós não gostamos de ter. Nós detestamos ter conversas. Não estou apontando para você não, carioca, só vou apontar para a cadeira. Nós detestamos ter conversas. Nós detestamos sentar na mesa. Homem, eu não sei você, mas eu detesto DR. Quem gosta de DR? Você gosta de DR, Sandro? Ninguém gosta. E a gente vai se esquivando, vai passando sabonete, mas a gente precisa de sobriedade, irmão. Encarar a vida é ter sobriedade, ter domínio próprio, capacidade de dizer: olha, até aqui a minha ira é justa, até aqui a minha raiva é justificável, mas daqui para cá eu paro. Irmãos, se Paulo fala isso aos homens, e eu acho muito interessante os conselhos que Paulo dá, porque são muito específicos, é porque o homem tem mais tendência de perder o controle. Amém ou não? Amém ou não? Amém é ridículo, porque não existe, porque amém é assim seja, né? Ou é assim seja ou não é. Precisamos ser sóbrios, precisamos ter domínio próprio. É uma bênção na igreja, mas em casa é um cavalo, vigia. Você vê que aqui Paulo não vai falar nenhuma característica espiritual. Paulo fala: aos homens devem jejuar, aos homens devem ler as escrituras todos os dias, aos homens devem ir ao monte, aos homens devem fazer campanha. Não, aos homens têm que ser sóbrios. Porque tem um monte de crente safado, um monte de homem crente que não vale a Bíblia que carrega, mentirosos, traidores, adúlteros, descompensados, arrogantes. Pronto, falei, #falei. Vou tomar uma, tá? É água, tá? E o interessante é que o Paulo está dizendo: olha, sabe por quê? Porque os jovens vão olhar para vocês e vão ter vocês como exemplo. Então eu posso ir na igreja no domingo de manhã, e eu posso à tarde assistir o jogo do Corinthians, tomar minha cervejinha, ficar bem louco e xingar minha esposa. Não, não posso.
Não posso viver assim, porque mais do que o que eu falo, é o que eu faço que atrai as pessoas e é um exemplo. Amém? Ter sabedoria, em outras traduções, principalmente na Almeida, vai falar prudentes. Nós não podemos ser impulsivos, homens. Homem, a gente tem que agir com sabedoria e prudência é maravilhosa capacidade de discernir entre o certo e o errado, bom e mal. Quantas vezes a gente já não colocou nossa casa e colocou a nossa família em risco pelas nossas impulsividades? Ah, irmão, a Márcia me moldou, viu? Vou falar, o Espírito Santo molda, mas as esposas também moldam o marido. Sabe aquelas... Eu sou muito impulsivo. Às vezes eu vou marcando um compromisso atrás do outro, e a Márcia olha para mim e fala, mas você já não tinha outro compromisso, homem? Põe o pé no freio, toma cuidado. Às vezes a Márcia, ela só olha para mim e fala assim, você vai infartar. E eu não quero ser viúva, tô nova para ser viúva. Ela fala desse jeito para mim muitas vezes. Porque ela breca o meu ministério, breca o meu chamado. Não, porque ela vê que eu sou impulsivo muitas vezes. Mas nós precisamos ter sabedoria. Quantos homens não destroem a sua família? Pelos seus impulsos, pela falta de discernimento. Ah, eu sou o homem da casa, eu que compro, eu que negocio, eu que faço. Você não é não. Se você casou, você é uma só carne. Não vai comprando sem falar com a tua esposa. Você está criando um lar onde você acha que você é o ditador. Precisamos ser prudentes e sábios. Se você está do lado do seu marido, você tem a liberdade de dizer para ele, eu preciso que você seja sábio. Fala para ele, eu preciso que... Tá bom, eu sei. Eu preciso que você seja sábio. Eu preciso que você seja prudente. Sabe, irmão, eu vou contar uma coisa para você. No ano de 2003, no ano de 2004 eu casei, no ano de 2005 a Iris nasceu, eu era desenhista. Eu trabalhava numa escola de desenho. Meu sonho. Vivia daquilo que eu gostava de fazer. Dava aula de desenho. Depois, quando eu casei, eu comecei a trabalhar numa editora. Eu era editor de arte, mas é uma editora pequena, que estava começando. Poxa, quem não quer viver daquilo que gosta de fazer? Ganhava dinheiro para desenhar? Maravilha! Só que eu não esperei não, cara. Casamos em junho. Quando foi em dezembro, a Márcia já... O que é isso, Márcia? O vaso estava lacrado e... Não vamos esperar não. Entendeu a metáfora, né? E aí a gente foi, e a Márcia engravidou. Segurei ainda um tempo trabalhando na editora. Sempre tive meu pai, minha sogra, pessoas que sempre nos ajudaram muito. Mas eu nunca cheguei na casa do meu pai e falei, pai, paga minha conta aqui, por favor, porque hoje eu tô sem condição de pagar. Nunca. Sempre me ajudaram muito, meus pais, minha sogra, como todos os pais fazem com seus filhos. Porém, a responsabilidade de sustentar minha família veio de mim. E a sabedoria muitas vezes está em saber o que você tem que largar e o que você tem que abraçar. A sabedoria muitas vezes ela vai se encontrar em que você entender que sua prioridade é cuidar da sua casa. E às vezes, nisso, muitas vezes os seus sonhos, seus projetinhos pessoais, caem por terra, porque agora você tem um projeto maior, a sua casa, a sua família. Irmãos, desde que eu casei, faz 20 anos que eu não tiro férias. Essa coisa de 30 dias de férias, que não sei o quê. A gente não tira. 15 anos só de igreja. Que tempo vocês viram eu tirar férias? Não estou murmurando, não. Eu estou dizendo assim que eu sei as minhas obrigações. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu abri mão do desenho para trabalhar em confecção. Sabe por quê? Porque foi um momento que eu tive que ter sabedoria e prudência. E não viajar na cabeça, assim, né? A gente precisa ter essas decisões. Porque essas decisões inspiram as pessoas ao nosso redor. Inspiram os nossos filhos. E aí eles veem, poxa, eu espero que o Isaac, quando ele casar, e ele vai casar, ele quer casar. Você quer casar, não quer, Isaac, um dia? Aí, ó, viu? As solteiras aí já podem pensar, o Isaac é um homem para casar, né? Eu não vou olhar para ninguém. Mas aí, mas assim, a Iris quer casar, o Isaac quer casar. E eu creio em nome de Jesus, que meus filhos não vão ficar pedindo, pai, eu não vou conseguir pagar a conta. Não, porque já trabalha. Porque eu aprendi a trabalhar com meu pai polícia. Meu pai não era muito delicado, até hoje não é, né? Mas, cara, nunca vi meu pai pegando atestado médico para entregar na PM. Hoje eu tô com gripe, vou na NUPA. Não existe. Pelo contrário, com 40 graus de febre, de pé, fardado, trabalhando, passando mal. Eu não vou nem expor, que um dia ele já até usou fralda para ir trabalhar com diarreia. Aí expus, ai. E o pior que tá na internet, pai, desculpa. Mas para você ver o nível
o nível de responsabilidade. E por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Porque eu me inspirei. Porque mais as atitudes desse homem falaram para mim do que as palavras. Meu pai nunca sentou na mesa e disse assim: olha filho, porque você precisa... Não, mas a vida dele, as ações dele me inspiram e me inspiraram. Ações falam mais do que palavras. Sejam sábios, homens de Deus. Os homens de Deus têm que ter uma fé sólida, ou sãos na fé. A gente tem que entender o que a gente está vivendo. Tem que entender as graças salvadoras de Jesus Cristo, porque você é um exemplo para as pessoas. Quando Paulo fala de amor, deve ter amor. A palavra é caridade, que é a palavra ágape. E o amor não é um amor sentimental, mas é o amor de Deus, incondicional. Aleluia. Os homens devem ter um amor incondicional de Deus. Outra coisa que os homens devem ter: paciência. Sabe por quê? Porque você é um exemplo para as pessoas ao seu redor. Você é um exemplo primeiro para os mais jovens. Você é um exemplo para os seus filhos. E você é um exemplo para esse mundo. O mundo tem que olhar para você e não encontrar um cretino, descompensado, soberbo, impaciente, impulsivo. Em nome de Jesus. Você vê que aqui a gente não vê nenhuma característica espiritual. Que fale em línguas, que profetize, que seja... nada disso. Fala de vida cotidiana. Sabe por quê? Porque o seu evangelho vivido fala mais do que 1000 palavras. Aleluia. Falei que o caldo ia engrossar? Tá do jeito que você gosta, né, Carlinho? Olha só o que vai dizer as mulheres. Como eu disse, o Paulo ele foi na veia dos costumes dos cretenses. Mas só os cretenses eram assim. Eu estou falando dos cretenses, não dos velosenses. Olha só o conselho do Paulo às mulheres. As mulheres, elas devem ter um viver de modo digno. Um modo que espelhe pureza. Um modo que espelhe uma vida sã e digna. Irmãos, por causa daqueles costumes lá de Creta, as mulheres elas já não estavam mais respeitando seus maridos. Elas não, tecnicamente, se elas não respeitavam seus maridos, elas não cuidavam dos seus lares. Não estavam ajudando na educação dos teus filhos. Irmãos, estou falando de um contexto de 2000 anos atrás, onde a mulher não tinha espaço no mercado de trabalho, a mulher não trabalhava, a mulher ela vivia para o lar. Então quer dizer, se o marido saía para trabalhar e a mulher saía para farrear, quem cuidava das crianças? Irmãos, o que mais nós vemos na Missão Reino, e o que mais nós trabalhamos diariamente na Missão Reino, são principalmente mães que preferem a farra do que educar seus filhos. E nós vemos essas consequências diárias. Ao ponto de ter criança que muitas vezes diz: eu estou aqui. Ontem tinham crianças assim, 7 horas da manhã já na missão, esperando a gente abrir a missão. Tinha 4. E aí eles saíram correndo e falaram assim: não, eu tenho que sair correndo, sabe por quê? Porque eu estou cuidando do meu irmão de 5 anos. Peraí, vocês estão aqui e o irmão de 5 anos está lá? E sua mãe? Criança que está com dor de dente, chorando de dor de dente, e a gente manda mensagem para a mãe e fala assim: olha, seu filho está com dor de dente. Porque a gente não pode levar para o UPA. Se a gente levar para o UPA, vai vir um assistente social. Aí a mãe diz: ah, não tenho tempo. Vou dar uma dipirona para ela. E o dente da criança podre. Pessoas que não têm exemplo e que não são exemplo. E o Paulo vai dizer isso, que as mulheres devem ter um viver digno. Digno de glorificar Deus com a sua vida. Digno de ser um exemplo para as pessoas. Sabe por quê? Repara que, mais do que tudo, a postura de uma mulher influencia a sua casa toda, a sua família toda. Influencia seu marido, influencia seus filhos. Que as mulheres não sejam caluniadoras. Está falando de boca, de língua. A gente sabe que há uma tendência maior nas mulheres de conversar mais do que os homens. Não é verdade? Há uma tendência das mulheres falarem mais do que os homens. Homem, irmão, às vezes acaba um culto, culto maravilhoso, coisa e tal. Aí você vê, os homens estão aqui falando: olha, que palavra abençoada, coisa e tal. Vai fazer o quê? Vou fazer um churrasquinho agora, legal. Hoje tem Flamengo, que não sei o quê, pai, aquela coisa. Aí às vezes você vai assim: a mulher, você viu a roupa da fulana? Misericórdia. E que não sei o quê. É porque tem uma visão tão maior. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Eu chegar num lugar, depois de um culto, e eu pensando na palavra, e quando eu vou ver a conversa que está circulando, você viu o que aconteceu assim? Você fala assim: gente, vocês estavam no mesmo culto que eu. Às vezes é impressionante. Já aconteceu isso com você?
Isso acontece. Não balança a cabeça, que não sua esposa vai pensar que você está falando dela. Mas é a visão que é mais ampla. Sei lá, acho que a mulher tem a visão 8K, não tem? Você enxerga coisa que não dá para ver. Você viu a calça daquele irmão? Dava para ver a face da moeda no bolso. Mas as mulheres devem aprender a controlar sua maneira de falar. Se a sua boca não é para edificar o Senhor, abençoar alguém ou glorificar a Deus, é melhor se calar. Não sejam caluniadoras. As mulheres têm uma sensibilidade muito maior. Eu não estou falando mal das mulheres, mas as mulheres têm uma sensibilidade muito maior em se magoar do que os homens. As mulheres têm uma sensibilidade muito maior em observar algumas coisas do que os homens. Os homens são meio sonso, irmão. É verdade. Não somos. Nós não é meio desligado, Brunão? As mulheres, tá dando em cima de você. Tá? Sério? Eu tô com essa bola toda? As mulheres, elas são, mas infelizmente, tem que tomar cuidado. Sabe, eu já vi isso pessoalmente, irmão. Já reparou que tem gente que você convida, a pessoa que está sempre na sua casa. Mulher, presta atenção, pessoa que está no seu convívio contínuo. E às vezes você fala da igreja e essa pessoa não tem interesse nenhum. Talvez é porque o que ela tem ouvido da igreja e do evangelho, quando vocês estão no momento de descontração? O que ela tem ouvido de Cristo? Será que as conversas dos irmãos, do pastor que se separou e casou, do irmão que não foi, daquilo que não sei o quê, ou ela tem ouvido que Deus tem tratado a gente naquele lugar, Deus tem moldado a gente, Deus tem falado coisas maravilhosas. A sua boca glorifica ou destrói a pregação do evangelho? As mulheres de Creta, elas estavam chegadas num vinho, embriagadas, e ele fala, cuidado, o exemplo de vocês reflete nos outros. O exemplo de vocês, mulheres, vai refletir nas mulheres mais novas. Vocês devem ser boas esposas, ao ponto de inspirar as jovens quererem seguir o seu exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O casamento é bom para você? Você é uma boa esposa? Seus filhos, suas filhas pretendem casar? Talvez as mulheres cristãs precisem valorizar mais a vida em família. A vida moderna é boa, dá liberdade, a gente pode ter um dinheirinho, a gente pode casar, ou a gente pode casar com quem quer. Quem escolheu Danilo, Priscila? Foi você, sua mãe que escolheu para você? Foi dote? Não? Você que escolheu? Então chupa essa manga, irmã. Foi você que escolheu, gente. Quem escolheu o Vitor? Não foi você? É teu. É o seu probleminha. Acabou. É o seu probleminha. Né? Pode olhar para ela e falar assim, eu sou o seu problema, cuida de mim. Mas assim, irmãos, nós falamos dos altos índices de divórcio nos tempos de hoje. E a normalização dos divórcios dentro dos casamentos. A pergunta que eu faço para você, será que a sua vida familiar inspira pessoas a quererem casar? Será que você é um exemplo para sua filha dizer, que bênção? É claro, ninguém quer uma escrava, jamais. Mas existem muitos relacionamentos onde os dois trabalham, e os dois edificam, os dois se ajudam, e os dois crescem, e os dois vivem, os dois são felizes, e tem que ser assim. Uma parceria, uma vida que inspira, um exemplo a ser seguido. Amém? Uma coisa que o Paulo vai dizer também, é um nível extremo, ele vai dizer, os escravos. Olha o que ele vai dizer dos escravos no versículo 9 e 10, que no contexto havia escravos. Ele vai dizer, quanto aos escravos, devem sempre obedecer o seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Olha que coisa interessante. Por que o Paulo está pedindo isso para os escravos cristãos? Você não deve se rebelar contra o seu senhor. Você deve obedecer, você não deve roubá-lo. Você tem que ser diferente. Sabe por quê? Porque você pode ser o escravo dele, mas você é livre em Cristo Jesus. Sabe por que o Paulo vai dizer isso? E eu acho isso muito maravilhoso, porque na conclusão do versículo 10, ele vai dizer assim, na conclusão do versículo 10, assim, vocês vão tornar atraente, em todos os sentidos, o ensino a respeito de Deus, o nosso Senhor. Por que Paulo pede isso para os cristãos? Por que nós devemos ser um exemplo de pai, um exemplo de homem, um exemplo de mulher? O interessante é que ali no contexto, ele não fala tanto de marido e mulher, ele fala de homem e mulher.
exemplos. Sabe por quê? Porque quando nós formos diferente do mundo, nós vamos mostrar que fomos afetados pelo Evangelho. O Evangelho precisa provar o seu poder redentor na vida cotidiana. O Evangelho precisa mostrar o seu poder transformador na vida cotidiana. Quando eu trabalho, quando eu vivo, quando eu compro, quando eu me divirto, quando eu vou ao mercado, quando eu vou para a escola, quando eu sento na mesa com os meus amigos, nas conversas ao redor, em tudo o Evangelho deve afetar as nossas vidas. A mensagem do Evangelho, ela se torna atraente do mundo através da vida cotidiana dos verdadeiros cristãos. Mais do que panfleto, mais do que pregações, mais do que congressos, mais do que campanhas, mais do que um monte, o mundo vai enxergar a verdade de Cristo em nossas vidas, na vida diária. Você como um profissional. Eu achei mal barato esses dias, eu estava lá no Giovanni, e o Giovanni ele corta o cabelo bem em silêncio ali, quase não fala, mas ele contou numa história que tem um senhor que corta o cabelo dele com ele há anos, e ele ainda paga quanto no cabelo? Pode falar, o senhor que paga mais barato lá no cabelo? Paga 20, o corte está 40, mas o velho paga 20. Não é para você querer pegar 20 lá não. Olha, ó. Mas o Giovanni corta o cabelo do tiozinho por 20. A gente estava falando, o Giovanni, todo mês morre um cliente do Giovanni, porque ele só corta o cabelo dos velhos. E tem um tiozinho lá que chega lá e paga 20 conto e vai embora. E o Giovanni não vai cobrar os outros, não cobra os outros 20. Aí por quê? Por quê? Aí já está velhinho, deixa ele sentar aqui. Deixa eu cortar o cabelinho dele. E falou que o velho tem bastante cabelo. Eu que devia pagar 20, que já está ficando mais barato aqui. Mas não são as ações que falam mais do que as palavras? Não são as nossas atitudes que vão dizer mais do que a palavra? Irmãos, você tem que ser um profissional que inspire as pessoas. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que ser cristão deve ser um exemplo inspirador para quem nos vê. Aleluia. O Jorge já contou para mim que ele às vezes pega o caminhão e vai tomar um chá na casa de uma senhora bem simples, não é? Encosta o caminhão, você sabe dessa, né? Você não tem ciúmes dessa senhora não, né? Ele falou que é uma senhora de 23 anos assim, eu tô brincando, não é não. E aí ele vai lá e toma um chá com aquela senhora e conversa um pouco. O Jorge ele é tão descarado que até nesses meses de outubro ele para naquelas tendas de Nossa Senhora da Aparecida para tomar o café dos Romeiros. Mas tá lá. Glória a Deus, celebrando o Senhor. Suco, para e toma, glória a Deus, obrigado Senhor. E tá lá, e do jeito que ele deve conversar com a galera, conversar com os romeiros, os idólatras. Se você não se envolver no mundo, como você vai impactar o mundo? Esteja no mundo. O que Paulo está dizendo assim, você vai estar inserido no mundo. No mercado de trabalho, você vai estar inserido na vida cotidiana do mundo, mas os seus padrões não são do mundo, e vai impactar o mundo. Olha que coisa mais maravilhosa. É isso que a gente precisa. A nossa mensagem, ela não sai necessariamente pela nossa boca, ela é transmitida pela nossa maneira de viver, irmão. Sabe, eu quero ler aqui com vocês o versículo de número 11 em diante. Ele vai dizer assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos através da salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Se a graça vem sobre mim, se a graça me alcançou, eu sou convidado a mudar meu estilo de vida. Amém? Eu sou convidado a mudar meu estilo de vida. Sabe por quê? Nesse mundo é perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem é o nosso Deus e Salvador? Jesus Cristo. E aí ele vai dizer: Ele entregou a vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. O que o Paulo está dizendo aqui? Tito, você precisa levar essa mensagem e dizer a eles que Jesus te salvou, a gente olha na esperança da volta dele, a gente vive conforme aquilo que ele prometeu, uma vida eterna, uma vida onde não há mais morte, não há mais choro, não há mais tristeza. A gente vive com uma esperança do amanhã em Cristo Jesus, mas essa esperança do amanhã gera atitudes
hoje, gera transformações hoje, molda vidas hoje, transforma caráteres hoje. Sabe por quê? Porque eu e você, nós, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, somos o maior panfleto de evangelismo desse mundo. Nós somos cartas vivas, nós somos o evangelho vivido para inspirar pessoas. Você é um exemplo de como viver uma vida neste mundo, mas a parte do mal desse mundo. Porque o que Paulo vai dizer aqui, que nós não somos movidos, nós somos movidos pela graça, e merecedores, mas salvos. Aí você vê que o Paulo ele vai dizer algo muito importante. Eu disse no princípio, o evangelho não é um reboco, o evangelho mexe com estrutura. Só que conforme está a sua estrutura, vai aparentar o seu reboco. O que te move aqui dentro, transmite aqui fora. Seja um homem, no modelo que Deus quer que você seja. Seja uma mulher, no modelo que aquilo que o evangelho quer que você seja. Mais do que tudo, seja você uma inspiração para as pessoas que estão ao seu redor. Pode ser que você nunca dirigiu a palavra a uma pessoa sobre o amor de Cristo, mas com certeza ela está te observando. Com certeza ela está te vendo. Os seus filhos te veem, os mais novos te veem, os de fora te veem. Seja você um reflexo do Cristo que você crê, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé, vamos orar? Só por aqui até hoje. Semana que vem a gente continua, no capítulo de número 3. Essa palavra falou com você de alguma forma? Ela falou ao seu coração? Como eu disse, nós não temos um Deus que se molda aquilo que a gente quer. De repente você saiu da sua casa hoje, eu preciso ir à igreja hoje porque eu quero uma palavra, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Uma palavra de inspiração, uma palavra de motivação, e você quer uma palavra melhor do que essa? Seja um exemplo em Cristo Jesus. Mas a gente só vai poder ser isso, se a graça fazer parte da nossa vida. Se a graça for o alicerce do nosso coração. Jesus te salva de graça e te traz vida de graça. Abre teu coração para Ele e seja o melhor panfleto evangelístico desse mundo. Inspire alguém. Porque eu vou dizer uma coisa muito séria. Quer você queira ou não, você influencia alguém. Você já está influenciando alguém. Você já influencia. Você não percebe, mas você já influencia. Você está aqui, você está vivo, você influencia alguém. Agora, se é para Cristo, aí é outra história. Mas que bom que a Bíblia é tão específica com alguns textos, para que a gente possa viver uma vida que vale a pena. Senhor Jesus, nós te agradecemos por sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos direcionado, tem nos capacitado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas conduza-nos no teu querer, Senhor. Ah, Senhor, estar nesse mundo não é fácil, mas é possível vencê-lo pelo poder da graça do Evangelho em nossas vidas. Que possamos ser homens que inspirem, que possamos ser mulheres que inspirem, que possamos ser jovens que inspirem, que possamos ser um reflexo daquilo que está dentro de nós, o teu amor, a tua graça, a tua salvação. Nós almejamos e esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas vivemos com reflexo disso as boas obras desse mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia.